a infância é aquele período curtinho, né, que nos marca até o final da nossa vida. A gente vai ficar mais tempo sendo adulto e menos tempo sendo adolescente e criança. Mas tudo que a gente faz durante a infância reverbera ao longo de toda a nossa vida. Se a gente focasse naquilo que é mais importante, que é o cultivo das virtudes na mente da criança, a gente teria no futuro bons frutos. Mas ocorre que a grande maioria das pessoas buscam nutrir nas crianças aquilo de mais baixo que há no ser humano, que é o desejo por ser melhor que o outro, por querer competir, já ingessa a criança no sentido de competição, não uma competição saudável, esportiva, mas na competição mesmo dos afetos, de querer ser melhor que o outro, de querer ser mais bonito que o outro, mais inteligente, aquela competição mesquinha, não aquela competição que é a competição que deveria ser enraizada no sentido de se competir consigo mesma, mas aquela competição de querer competir com o outro, porque o outro é o inimigo, né? E não aquele que está lá para ajudar ela a se evoluir interiormente. Então, se a gente não buscar nutrir na criança essas virtudes, elas muito dificilmente vão ser desenvolvidas ao longo do tempo. Então, é muito mais fácil você pregar na criança os pecados como luxúria, inveja, gula, avareza e etc., os 7 pecados capitais, que inclusive é a vaidade, orgulho, tudo isso fica muito mais facilmente enraizado na nossa alma do que as virtudes. As virtudes demoram mais, mas se você trabalhar na infância, é muito mais fácil que essas crianças busquem manter a virtude ao longo de sua vida. E ocorre que o que está acontecendo é que tudo de ruim já está sendo implantado na mente das crianças logo cedo, como a questão do vício. Então a criança ela não tem disciplina nem perseverança, ela não consegue ter uma atenção a uma atividade que exige atenção, como um livro, uma aula, um filme. A criança tem atenção fragmentada porque ela está acostumada a sua atenção ser totalmente dividida durante o vício das telas. Ela fica o dia inteiro no celular, o celular fica mandando videozinho e ela não consegue ter uma atenção contínua. Então vai ser uma criança que vai ser incapaz de lidar com discursos longos, com histórias longas, né? E aqui eu falo, inclusive, não de histórias de 1 hora, 2 horas, que já são, assim, para essas crianças, algo que duraria 24 horas. Mas coisas de 10, 5 minutos, elas serão incapazes de lidar com uma conversa de 5, 10 minutos, quanto mais de 2, 3 horas. Então, se não fizermos nada referente a isso, os frutos vão ser bem ruins. É uma atitude totalmente individual, que depende do pai e da mãe, perceber essa situação, perceber esse declínio cognitivo e mental da criança e agir para que essas crianças sejam impactadas o menos possível, menos possível, né? Não tem como você querer um resultado positivo tendo atitudes negativas. Então, o vício do celular é algo que está acabando com a mente das crianças, que tem que ser tirado, porque além do vício, além da atenção fragmentada, essa criança ela vai ter uma dificuldade na alimentação, ou ela vai se alimentar em excesso, ou ela vai se alimentar muito mal, ela não vai ter atividades físicas, porque mexer no celular não permite que ela não vai permitir que ela tenha uma corporificação, ela não é uma atitude corporificada durante o entretenimento do celular. Para se entreter no mundo físico exige o corpo, e como ela está no celular, logo ela não vai fazer atividade física. Então todo o sistema cerebral dela é afetado em decorrência do vício do celular, tudo, absolutamente tudo, desde o cognitivo até as relações pessoais. Vai ser uma criança que vai ter dificuldade de conversar com pessoas, não apenas adultos, mas inclusive com seus pares, com crianças da própria idade. Ela vai ter dificuldade de conversar, manter um diálogo. Então, quem quer mudar a situação
do futuro tem que pensar agora no hoje, no futuro dessas crianças hoje. E não precisa ser um cientista, um neurocientista, um psicólogo, um psiquiatra para perceber esses efeitos nocivos ao cérebro infantil. Basta a gente mesmo se observar. Na nossa autoobservação, a gente vai ver que temos vários defeitos enormes em nossa alma, em nossa mente, na nossa cognição, em decorrência do vício do celular. Isso é muito prejudicial a nós e muito mais potencialmente prejudicial às crianças, porque a criança está com o cérebro em formação. Então, quem é pai e mãe tem que se ater a isso, senão os filhos vão pagar o pato e vai ser um pato assim absurdo, né? Vai ser uma catástrofe muito grande que tem que ser reverberada agora, tem que ser mitigada, tem que ser preconizada agora com outras atitudes, tem que ter uma prevenção, senão os efeitos vão ser muito ruins e o prognóstico vai ser absurdamente terrível.